estiver acompanhando, está tendo uma polêmica muito grande aí, né, em relação a esse assunto, porque um dos mais conhecidos terraplanistas aí da internet brasileira, o Leandro, do canal Inteligência Natural, né, já deixo um abraço para ele aí, né, eu conheço o Leandro, inclusive, resolveu sair do movimento Terra Plana, resolveu deixar de ser, na verdade ele ainda não deixou de ser terraplanista, né, ele está sendo dito que ele deixou de ser, mas ele falou que ele vai até a Antártida e se ele constatar que realmente o fenômeno do sol da meia-noite existe, então, no caso, a Terra não pode ser plana por conta disso, porque o sol da meia-noite refuta o modelo de Terra plana que ele sempre defendeu, né, basicamente. Então, esse seria aí o principal problema aí, né, segundo o Leandro, a questão do sol da meia-noite, tá? Muito embora eu, francamente, discorde dessa afirmação, tá? Eu acredito sim que refuta aquele modelo que eu tantas e tantas vezes já critiquei, que é aquele modelo defendido pelos terraplanistas, né, com aquele modelo que todo mundo conhece, que tem uma terra plana, com um domo por cima, o sol e a lua dentro do domo, alguns falam fora do domo, enfim. Dentro dessa concepção, e levando em conta um sol como um objeto físico se movendo ao redor da Terra, sim, o sol da meia-noite é um problema para esse modelo, né? Acontece que nesse contexto, nesse cenário todo que está sendo discutido, eu não tenho visto as pessoas falarem de algumas coisas aí, né, que de certa forma mudariam um pouco essa discussão, né? Levaria a uma discussão aí um pouco mais aprofundada, mas eu vou discutir isso ao longo dessa live. E o meu objetivo nessa live aqui não é afirmar, a Terra é uma coisa ou outra, ou deixa de ser uma coisa ou outra. É levar você a pensar e a concluir por si só o que você tiver que concluir, ou pelo menos levantar mais algumas perguntas aí, né? Para isso, eu gostaria de começar aí, né, com uma coisa que já vai fazer um mind blow aí, né? Vai explodir a mente de muita gente, porque todo mundo que discute esse assunto acaba vendo aquela situação do voo Santiago-Sydney, né, que tem uma distância muito grande, e as pessoas pegam aquele mapa da projeção azimutal equidistante e ficam tentando traçar caminhos e trajetos, né? Muito embora a gente saiba, a maioria até dos defensores dessa hipótese, né, vamos dizer assim, que é a hipótese terraplanista, entendam que aquele mapa é um mapa totalmente distorcido, alguns realmente resolveram adotá-lo, né, como um mapa, enfim, de um modelo. E isso é bem complicado, na verdade, porque o mapa ele é distorcido, completamente distorcido. Mas não apenas o mapa de Gleason é distorcido, tá? Não apenas esse mapa é distorcido, mas também o mapa Mercator, que nós utilizamos, né, para nos basear quando nós vemos o mapa mundi, né, naquela projeção de Mercator, que eu já vou mostrar, aquele mapa é bem distorcido. E hoje eu já quero começar com uma imagem que vai deixar muita gente de cabelo em pé em relação a isso, né, para pensar. A ideia é que você pense. Tá? A minha ideia aqui não é doutrinar você, dizer, você tem que acreditar nisso, você tem que deixar de acreditar naquilo. A minha ideia aqui é que você comece a botar os seus neurônios aí para funcionar. Tá? Vamos começar com esse vídeo aqui, que é bem interessante. Projeção de Mercator. Agora o mapa que as escolas têm medo de te ensinar.
Este é um mapa preciso do mundo, certo? Errado. Esta é a conhecida projeção de Mercator, um mapa desenhado em 1569. Se tornou um padrão por seguir uma escala linear constante, tornando mais fácil para os marinheiros navegarem pelo mundo. Como efeito colateral disso, o mapa aumenta o tamanho dos objetos longe do Equador, fazendo eles parecerem muito maiores quando na realidade são apenas uma fração do tamanho. Se você quer ver os tamanhos reais, dá só uma olhada nessa animação feita em 2018, que corrige a projeção de Mercator para refletir o tamanho relativo de cada país. Portanto, na original, a Groenlândia parecia do mesmo tamanho que a África, mas sua massa poderia caber na África 14 vezes. A Rússia parecia ter cerca de 4 vezes o tamanho da América do Norte, mas tem apenas cerca de 2 vezes o tamanho, portanto, mais comparável à América do Sul. E o Alasca ocupa tanta área no mapa quanto o Brasil, quando o Brasil é quase 5 vezes maior que o Alasca. Você pode ter ido para a escola, mas ainda tem o que aprender. Então, é muito interessante isso daqui, porque isso aqui dá meio que um nó na nossa mente, né? A gente está acostumado a ver esse mapa, que é o mapa da projeção do Gerardus Mercator, do século XVI, e a gente vê que, na verdade, quando você coloca nessa simulação aqui os continentes e países no tamanho certo, né? Digamos assim, e você desfaz as distorções provocadas pelo Mercator, isso é o que a gente tem. Claro, ele vai separar, né? Ele separou os países um pouco mais, a Rússia ficou afastada, ali ele separou a região do Canadá dos Estados Unidos e tudo mais, porque o que acontece? No Mercator, quanto mais para os polos você vai, mais distorção você vai ter, mais distorcido vai ficar o mapa, tá? Então, por isso que a Groenlândia fica gigante. O Cláudio Vicente falou que o sonho dele é que você dê um salve para ele ao vivo, que ele deu fã. Deixa eu deixar aqui. Cláudio Vicente, um grande abraço aí, um salve. Tamo junto aí, obrigado pela presença. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Tá, um grande abraço aí, Cláudio, tamo junto. E hoje, assim, eu pretendo ser bem fiel mesmo àquilo que eu enxergo nesse assunto, tá? Independente de qualquer coisa. Eu vi uma coisa que eu estava assistindo uma live do Inteligentista, em certo momento ele falou assim que o que aconteceu? O Leandro, aparentemente, ele começou a sair desse movimento Terra Plana e começaram a bater nele, começaram a tacar pedra, né? E ali ele ficou um pouco magoado e começou a reagir a isso, atirando, né? Então, eu acredito que tem isso mesmo. Isso aconteceu comigo também, né? Há uns anos atrás aí, quando eu passei por essa mesma situação parecida, fui deixando de falar nesse assunto, fui deixando de me declarar digamos assim, um questionador do formato da Terra, fui saindo, porque realmente dentro tem muita gente boa, muita gente assim que eu gostava, considero, que até está assistindo essa live, né? Mas também tem muita gente que, digamos assim, não sabe conversar, né? Então, quando você começa a discordar, mesmo que você esteja questionando as coisas, mas se você discorda do ipsis literis, que a pessoa acredita, né? De tudo ao pé da letra, do modelo, aquilo se torna motivo para agressão, né? Agressão, ataque, enfim, essas coisas. Então, as pessoas que saem, elas acabam saindo e ficando com raiva mesmo, porque não é uma coisa comum, né, para qualquer indivíduo ser atacado por diversas pessoas ao mesmo tempo na internet, e acontece muito isso. Porque quando você fala de cosmovisão, esse é um assunto que por si só ele já gera muita treta. Ele gera briga, discussão pesada, porque a cosmovisão é simplesmente a forma como as pessoas enxergam a realidade. Então, a tua cosmovisão, a tua visão de mundo, ela pode estar associada à sua fé, à sua religião, ou a uma mescla disso, né? Como fazem alguns terraplanistas, que misturam a fé com o modelo, digamos assim, com a interpretação da Bíblia e tal.
Isso ficou muito evidente quando o Esaías Navi saiu também, né, e aconteceu a mesma coisa. Só que ele, pelo fato de ser teólogo, ele bateu muito nesse ponto. Então tem essas pessoas. Mas esse padrão de comportamento, ele também está entre os cientificistas. Não são só os terraplanistas que agem e se comportam dessa forma. Eu cansei de ver, né, em determinadas situações, por exemplo, estava acontecendo algum debate em algum canal, por exemplo, canal de sistemática, eu fazia um comentário, se eu falar, por exemplo, eu fiz um comentário uma certa ocasião e falei, discordando do modelo de terra plana que estavam falando que não era daqui, eu não acreditava que era daquele jeito, mas que eu acredito sim que existem conspirações reais, que existem terras ocultas, né, e algumas outras coisas. Para certos indivíduos que estão naquele meio, isso é uma ofensa. Você falar de arqueologia proibida, história oculta, você discordar de qualquer coisa que provenha do establishment, você é um negacionista, né? Então, é bem complicado também, porque, na verdade, essas pessoas, muito embora às vezes elas não tenham religião, elas fazem da sua visão de mundo a sua religião. Então, tudo aquilo que abala a sua cosmovisão, essas pessoas acabam se voltando contra, né? Então, é um comportamento muito parecido com o comportamento do fundamentalista religioso, né? Você vai num país que é mais fundamentalista, né, um país mais radical, por exemplo, o Irã, né, você questionar a fé dos caras lá dentro, você vai sofrer consequências. Então, para muitas pessoas que são, digamos assim, do globo, que defendem o globo, que defendem o Big Bang, que defendem as teorias convencionais, as versões oficiais, né? Para muitas pessoas, isso é algo. É como uma religião mesmo. Existe um nome para isso, que é o cientificismo. Tá? Existe, isso é discutido. No campo da filosofia, você tem isso. Então a gente passou por um processo histórico que mudou a cosmovisão das pessoas. Elas passaram a ter uma visão deturpada ou alterada em relação ao que era. Tá? Eu vou ler um trechinho, um parágrafo só. Acredito que dá um pouquinho mais, na verdade. Mas eu vou ler um parágrafo aqui da Sabedoria da Antiga Cosmologia, esse livro aqui, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Esse livro é do Wolfgang Smith, doutor, formado aos 18 anos, como eu já falei, em matemática e física pela Universidade de Cornell. Suas pesquisas e artigos em aerodinâmica e campos de difusão forneceram a chave teórica para a solução de problemas de reentrada na atmosfera em viagens espaciais. Depois de receber o PhD em matemática pela Universidade de Columbia, foi professor do MIT, que é a universidade tecnológica mais importante do mundo, né? E também na Universidade da Califórnia. Além de inúmeras publicações técnicas relacionadas a, enfim, ele escreveu alguns livros e tal, beleza. Mas só queria mostrar que ele é um cientista que, na verdade, ele deu aula para astronautas, inclusive, né, a Universidade da Califórnia, onde fica a Caltech, da NASA. Tá? Ele deu universidade para os maiores técnicos científicos dos Estados Unidos. E olha o que ele fala aqui. Tá? Assim, é importante isso, porque para quem considera o diploma acadêmico importante, o conhecimento acadêmico importante, e é importante para você poder questionar certo assunto, né? Então veja, eu não estou fazendo aqui um apelo à autoridade, que seria uma falácia da autoridade. Eu só estou jogando o argumento, e é importante que as pessoas que estejam vendo isso aprendam a detectar falácias em argumentos, porque quando você aprende a detectar falácias, o estudo da linguagem, da argumentação, você acaba sendo enganado menos vezes, tá? Você não é enganado com tanta frequência. Então, eu não estou fazendo um apelo à autoridade, eu estou simplesmente mostrando a argumentação de um PhD do MIT, que deveria estar corroborando com a versão oficial, mas não é o que ele faz nesse livro aqui.
tá? E, na verdade, ele bota tudo em xeque e com toda a argumentação científica e filosófica que ele tem direito. Então, como se sabe, diz ele, foi o filósofo seiscentista René Descartes quem estabeleceu as bases filosóficas da física moderna. Para quem não sabe, René Descartes ele foi muito propagado após a Revolução Francesa, né? Eu já comentei de cartas que ele trocava com Jean-Sylvain Bailly, ex-prefeito de Paris, também tinha alguns estudos científicos e astronômicos, e eles trocavam cartas e divergiam, né? Um com a visão de mundo mais antiga, o Bailly, e o René Descartes com a visão mais nova. Então aqui diz o Dr. Wolfgang Smith que, como se sabe, foi o filósofo seiscentista René Descartes quem estabeleceu as bases filosóficas da física moderna. Descartes concebia o mundo externo ou objetivo como feito de chamadas res extensae, as coisas extensas, desprovidas de qualidades sensíveis, coisas estas que se podem descrever em termos puramente quantitativos ou matemáticos. A parte, as res extensae, postulava as res cogitans, ou entes de pensamento. Eu sei que está difícil, mas ele vai concluir, você vai entender. Aos quais consignava as qualidades sensíveis e todas as mais qualidades existentes no universo que pudessem ser recalcitrantes à definição matemática. Esta partição da realidade em res extensa e res cogitans é geralmente tomada como uma afirmação da dicotomia corpo-mente, sem que se perceba que ela vai muito além disso. Descartes não se limitou a postular uma separação radical entre corpo e mente, mas impôs, nessa mesma formulação, uma concepção estranha e problemática da natureza corpórea, concepção esta que, de fato, toma o mundo exterior como impercebido e imperceptível. De acordo com René Descartes, a maçã vermelha que percebemos com os nossos sentidos, perceba a desconstrução da realidade que vai acontecer. A maçã vermelha que percebemos com os nossos sentidos existe, mas não no mundo exterior, como a humanidade sempre acreditou, mas no interior da mente, como uma res cogitans. Em suma, trata-se de um espectro mental que ingenuamente tomamos por um ente externo. Descartes admite, com efeito, que na percepção sensorial ordinária, esse espectro possui uma relação causal com um objeto exterior, mas o que de fato é percebido pelo sujeito é o espectro. O que previamente se concebia como um objeto único, como ainda o é invariavelmente na vida ordinária, na vida comum, foi então dividido em dois. Como Whitehead expressou, abre aspas, haveria então duas naturezas, sendo uma a conjectura e a outra o sonho. Fecha aspas. Esta divisão do objeto em uma conjectura e um sonho é o que Whitehead chama de bifurcação, e este conceito, como se pode observar, constitui o postulado filosófico decisivo que subjaz e determina nossa costumeira interpretação da física. Então, destrói-se o conceito, basicamente. Tá? A gente passa a ver um espectro que depende da nossa definição para algo, e não aquilo que é de fato, né? Desde suas palestras Turner, proferidas na Universidade de Cambridge em 1919, Whitehead tem insistentemente comentado e denunciado este fato, abre aspas. O resultado disso é uma total desordem no pensamento científico, na cosmologia filosófica e na epistemologia, que é o estudo do conhecimento, para quem não sabe, sobretudo o conhecimento científico. Qualquer doutrina, porém, que não traga este ponto de vista como um pressuposto implícito, é denunciada como ininteligível, ou seja, não conseguimos entender, compreender com nossa inteligência. Estou aqui para informá-los, fechou aspas, tá? Estou aqui para informá-los, passados 70 anos do começo dos debates acerca da mecânica quântica, que a situação permanece a mesma. Virtualmente, todos os outros elementos de crenças filosóficas, ao que parece, foram já debatidos e submetidos a escrutínio, enquanto a bifurcação continua
como um pressuposto implícito, tal como fosse um dogma sacrossanto revelado das alturas, e assim a desordem do pensamento científico subsiste e se tem apenas exacerbado pelas exigências da teoria quântica. Bom, vai longe aqui o raciocínio, depois eu vou mostrar uma outra parte, que ele vai falar do Big Bang, tá? Que eu já mostrei em vídeos antigos aqui do canal.